Olá, eu sou Priscila e junto com a intérprete Williane, vamos aprender um pouco mais sobre os números racionais. Você conhece os números mistos? Sabe como escrever uma fração imprópria na forma mista? Sabe como escrever uma fração na forma de porcentagem? Vamos aprender! O conjunto dos números racionais, que representamos com a letra Q, engloba todos os números que podem ser representados na forma de uma fração, cujo numerador e denominador são números inteiros, de modo que o denominador seja diferente de zero. Por que a gente usa a letra Q para representar? Porque é Q de quociente, são números que a gente escreve na forma de fração, que representa uma divisão, onde o A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros sem o zero. Esse asterisco serve para explicar que é sem o zero o conjunto. Então, observe, o conjunto dos números racionais, que está representado de vermelho com a letra Q, ele engloba também o conjunto dos números inteiros e dos números naturais, que já havíamos estudado. Exemplos. Vamos pegar o número 0,3 e escrever na forma de fração. Vai ficar a fração 3 décimos. É possível escrever na forma de fração, então é um número racional. O número 1/3, se eu divido, vira o número 0,333, é uma dízima periódica, onde a parte que repete ela é igual, é considerado um número racional. Porém, o número π, que tem uma parte decimal sem repetição, ou seja, não é uma dízima periódica, ele não é um número racional. Chamamos ele de número irracional, que depois nós vamos estudar mais. Para passar um número racional que está na forma fracionária para a forma decimal, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Vamos fazer isso com o número 3/8. Vamos dividir 3 por 8. O 3 é menor do que o 8, então para começar essa divisão, eu tenho que acrescentar um zero, vai ficar 30, e para acrescentar esse zero, eu tenho que colocar o zero e a vírgula aqui no quociente. 3 vezes 8, 24. 30 menos 24 dá 6. Porém, o 6 é menor do que o 8, por isso acrescentamos esse outro zero. Vai ficar 7 vezes 8, que é 56. 60 menos 56, 4. Acrescentando mais um zero, fica 40. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, a fração 3/8 é igual ao número 0,375. Essa é a representação decimal dele. Agora, vamos passar da forma decimal para a forma fracionária. Vamos pegar como exemplo o número 0,25. Se eu pegar o número 0,25 e multiplicar por 10, fica 2,5. Se eu multiplicar por 10 novamente, vai ficar 25. Então, esse número obtido será o numerador da fração. Como eu tinha dois números após a vírgula, duas casas decimais no 0,25, o denominador é 100. Então, a fração é 25 centésimos. Porém, 25 centésimos pode ser simplificada. Dividindo 25 por 25, fica 1. E 100 dividido por 25, fica 4. Então, o número 0,25 é o mesmo que 1/4. Veja outros exemplos. Sem ter que fazer aquelas multiplicações, observem. Se o 0,25 tem duas casas decimais, dois números após a vírgula, eu vou colocar ele com o denominador 100. Vai ficar 25 centésimos, que já vimos que é o mesmo que 1/4. Da mesma forma, 0,75 tem duas casas decimais, então também vai ser 100 o denominador. Se fossem três casas decimais, seria 1000.
Se fosse apenas uma casa decimal, seria 10. Então, uma casa decimal, o denominador é 10. Duas casas decimais, 100. Três casas decimais, 1000. E assim por diante. Agora vamos ver a forma mista de um número racional. Veja que 13 quartos é a forma fracionária, que pode ser representado pelo número misto 3 inteiros e 1 quarto. Mas como eu posso obter essa forma mista? Vamos ver. Já sabemos que a fração ela representa uma divisão. Então, 13 quartos é o mesmo que 13 dividido por 4, que vai ser 3, porque 3 vezes 4, 12. Sobra resto 1. Então, a parte inteira é a que vai ficar representada sozinha. E a parte fracionária vai ser o resto, que foi 1, com o divisor, que é 4. Por isso, fica 3, 1 quarto. Agora, vamos fazer o contrário, transformar um número misto em fração. Vamos usar a relação fundamental da divisão. Sabemos que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Então, 3 1 quarto, a forma prática de se fazer é multiplicar 3 vezes 4, 12, e somar com o numerador. 12 mais 1, 13, e o denominador 4 se mantém. Agora vamos ver um pouco da relação das frações com as porcentagens. Sabemos que as porcentagens podem ser escritas na forma de fração com denominador 100. Porcento vem de por 100. Então, 2% é o mesmo que 2 centésimos. Então, para escrever uma fração na forma de porcentagem, temos que achar a fração equivalente a ela, que tenha denominador 100. Veja o exemplo a seguir. Vamos escrever a fração 4/5 na forma de porcentagem. Eu quero encontrar uma fração que seja equivalente a 4/5, porém que o denominador seja 100. Então, eu tenho que pensar que número vezes 5 que dá 100 é o mesmo que fazer 100 dividido por 5. Esse número é o 20, porque 5 vezes 20, 100. Para achar frações equivalentes, eu devo multiplicar denominador e numerador pelo mesmo número. Então, eu também tenho que fazer 4 vezes 20, que é 80. E a fração 80 centésimos é o mesmo que 80%. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham aprendido. Entrem no portal Conexão Escola para fazer a atividade proposta e até mais!